Bom dia. A intenção do vídeo é mostrar para vocês como funcionam algumas transações. Eu sei que muitas pessoas não puderam comparecer às aulas. E conforme eu for executando algumas transações, eu vou fazendo o resumo do que eu falei em sala de aula. Então, quem já tem ponto vai fazer só um processo, tá? De planejamento e controle da produção, porque eu acredito que vocês fizeram os dados mestres. E quem não foi a nenhuma aula, vão ter algumas perguntinhas, tá? Mas bem simples, 5 perguntas. E mostrar o processo dentro do sistema, tá bom? Então vamos aqui criar um dado mestre de material na transação MM01. Vou criar primeiro um dado mestre de material, uma matéria-prima. Então vou selecionar o setor industrial, matéria-prima, selecionar as visões de dados básicos 1 e 2, compras, MRP 1, 2, 3, 4, dado centro de armazenagem 1 e 2, administração do depósito 1 e 2, contabilidade 1 e 2. Para o centro 3.000, para o depósito 0001, possuo campos obrigatórios. Notaram que eu não defini qual era o código da minha matéria-prima, então ele já gerou um número interno. Cada aluno terá o seu próprio número, então anotem. Para facilitar, vou pôr matéria-prima Lucila. Unidade de medida, grupo de mercadoria. Vou preencher os campos obrigatórios, dei um Enter, dados básicos 2, não vou preencher nada, organização de compras, grupo de compradores. Gente, eu tô fazendo o vídeo um pouco acelerado, como eu vou mostrar o processo todo, para não ficar muito pesado para disponibilizar para vocês, tá? MRP 1 e 2, eu não vou ter MRP, então é ND. MRP2 aqui, ó, tem outro campo obrigatório. É a previsão de entrega, então determinado fornecedor demora um dia para entregar essa mercadoria. MRP3, MRP4 também não vou informar nada. Dados centro armazenagem 1, dados centro armazenagem 2. Administração de depósito 1, administração de depósito 2. Contabilidade, é a conta que eu vou contabilizar, 3.000. Pô, Lucila, mas várias transações, várias telas você não preenche nada. Quando eu ativo o material, quando eu falo que esse material vai fazer parte de um processo, eu ativo uma visão. Quando eu preencho um campo dentro da visão, eu estou informando o comportamento daquele material. Então, por exemplo, esse material ele não vai estar sujeito à qualidade. Eu não vou fazer análise da qualidade. Por quê? Eu não ativei a visão de qualidade. Esse material ele vai ter que ser contabilizado. Em qual conta? Numa conta que está amarrada a essa classe de avaliação, tá? Então, assim, alguns detalhes de campos nós não entramos a fundo, tá? Porque são interfaces com outros módulos. Contabilidade 2, não vou preencher nada. Gravei. Material criado, 17h30. Vou criar um produto acabado. Selecionar produto acabado. São visões diferentes que eu vou selecionar, dados básicos e 2, as visões de SD, compras que eu não preciso, MRP 1, 2, 3, 4, esquematização de trabalho, é essa visão aqui que ativa esse material a ser produzido. Dados gerais 1 e 2, administração de depósitos, contabilidade 1 e 2. Centro, depósito, organização de vendas, canal de distribuição. Muito acabado. Novamente, não informei qual será o código, ele informou internamente. Aqui eu posso informar um peso.
Para o nosso processo não tem impacto. Teria se nós estivéssemos falando de WM, pôr esse material em uma prateleira. Dados básicos eu não vou preencher nada. Organização de vendas. Vou pôr aqui a parte de impostos 0 e 0. Não pode ser 0, 1. Tá? Os 3 impostos aqui embaixo informem a classificação 1, tá? Organização de vendas 2 eu não vou preencher nada. Eu posso ir passando para as divisões através do app, tá? Aqui, ó, grupo de transporte. Pallets, grupo de carregamento. Uma empilhadeira. MRP1, ND. MRP2, 3, 4. O que é o MRP? O MRP, ele é um programa que ajuda no planejamento e no requerimento do material. Esse material não vai estar sujeito, por isso eu coloquei ND, que é sem MRP. Esquematização de trabalho. Estou ativando a visão para informar que eu produzo esse material. Não vou preencher informações, porque nós não vamos ver a fundo isso. Tá? Então, quem é o responsável por essa produção? Eu posso produzir em toneladas, mas quando sair essa mercadoria, sair em quilos. Por isso que eu tenho aqui a unidade de medida. A unidade de medida de saída pode ser diferente. Já posso definir quem é o responsável, e se tem número de série ou não, se esse material, quando ser produzido, ele vai cair para um estoque de qualidade, se ele é administrado por lote. Usamos muito isso em indústrias farmacêuticas. Toda vez que eu produzo um material, um remédio, aquela produção gerou um lote. O mesmo remédio produzido em outro horário gerou outro número de lote. Então, eu teria que ativar aqui a administração de lote. Vou para o próximo. Dado centro armazenagem 1 e 2 eu só vou ativar. Então, dei Enter. Administração de depósitos 1 e 2. Também só estou ativando a visão. Contabilidade. Não produto acabado. Vou usar esse 7920. Controle de preço. Existem 2 tipos de controle de preço. S ou médio móvel. Standard ou médio móvel. Médio móvel ele atualiza conforme eu vou comprando e vendendo esse material. Contabilidade 2, gravar. Então, criamos 2 dados meshes de material, uma matéria-prima e um produto acabado. Agora, eu vou criar uma lista técnica. Tá? Então, a lista técnica ela é composta por matérias-primas e produtos acabados. Então, nós vamos amarrar esses 2 materiais que nós acabamos de criar. Tá? Vocês anotaram um número, cada um, na hora de criar, informa o seu material. Tá? Então, eu vou colocar aqui CS01. Vou criar uma lista técnica para quem? Para o meu produto principal, o meu produto pai, que é o produto acabado, 1731. Para o centro, 3.000, e a utilização dessa lista técnica ela é para produção. Então, vou pôr aqui 1. Essa mesma transação CS01, ela pode ser utilizada para criar lista técnica de vários outros processos. De venda, de manutenção, de engenharia. No nosso caso aqui é produção. Vou dar um Enter. E já vou amarrar aqui, ó. O meu material é o 1730, a minha matéria-prima. E ele é um item inventariado. Então, aqui eu vou pôr L. Ele é um item de depósito, tá? Eu faço o inventário dele, eu controlo também o estoque desse material. Para a produção desse produto acabado, eu irei utilizar 10, 20 matérias-primas. Eu vou pôr aqui uma matéria-prima.
dei um enter, ele já puxou aqui a validade. É só gravar. Ah, Lucila, esqueci de anotar o número, o código do meu material. Mas eu sei o nome, eu coloquei alguma coisa meu nome, alguma palavra meu nome, não lembro o que. Então você pode selecionar esse ícone aqui, que é o Match Code. Deixa na primeira aba, que é número, texto, material, e no texto breve, eu sei que eu coloquei uma palavra, agora eu não lembro se eu coloquei motor, Lucila, se eu coloquei produto acabado, Lucila, matéria-prima, Lucila, então eu vou pôr assim, asterisco, Lucila, asterisco. Então, todos os itens que tiverem alguma palavra Lucila ou Lucila mais algum outro caractere, ele vai encontrar. O sistema vai encontrar. Encontrou 2 materiais, o motor Lucila e a matéria-prima Lucila, 730. Então, essa é uma maneira de encontrar a matéria-prima que vocês criaram, mas não lembram, tá? Da aula passada, nós criamos até um padrão MP alguma coisa. Então, vocês poderiam, ao invés de preencher texto breve material, por aqui, MP asterisco. MP asterisco. Existem esses materiais no cadastrado no ambiente. Os 2 últimos números são os números do login de cada um, né? Então, criei aqui a minha lista técnica. Falei que ele é um item de depósito, componente e a quantidade. Agora, vou criar um centro de trabalho. Então, centro de trabalho, o que é o centro de trabalho? O centro de trabalho é o local onde, questão de prova, e olha a dica. Centro de trabalho é o local onde eu executo uma determinada atividade na minha produção. Ele pode ser composto por pessoas e máquinas, são máquinas, pessoas nós podemos denominar mão de obra, tá? Que também nós entendemos que são as capacidades. Então, o que são capacidades são pessoas ou máquinas, onde elas operam nos centros de trabalho. E o centro de trabalho faz parte da minha linha de produção, que define o roteiro de produção. Então, nós vamos agora criar um centro de trabalho. 01. Centro de trabalho para o centro 3000. Pode pôr centro de trabalho e o número de vocês. E qual tipo de centro de trabalho? Vai ser composto por mão de obra, por pessoas, por grupo de máquinas? Vamos pôr aqui, mão de obra. Preenchi essas 3 informações, dei um enter. Defino aqui o nome do meu centro de trabalho. Responsável. A utilização da minha lista técnica para todas as categorias do plano. Valores propostos. Opa, desculpa, que é 001. Income. Valores propostos na chave de controle. Pode ser PI 01. Pode ser para um roteiro de produção. Então vamos deixar isso aqui, PI 0. Opa. PI. A definição da minha capacidade é uma mão de obra. Quando eu
informo que é uma mão de obra. Se eu der um enter, o sistema vai perguntar, mas que tipo de mão de obra? Ah, um técnico de elétrica, o grupo de planejamento. Deixa esse aqui, standard 000, a unidade de medida, horas. Então, aqui, nessa parte, eu começo a controlar quanto tempo a minha capacidade ela vai ser utilizada, por quanto tempo, hora início, hora fim, duração, o grau de utilização a 100%, se a pessoa só vai no banheiro no intervalo dela, quantos técnicos de elétrica, eu tenho 2. Então, assim, essa parte de capacidade, ela tá ligada a uma outra funcionalidade do sistema, onde eu controlo o tempo de execução das tarefas. Posso ter um link aqui com o módulo de HR, tá? Mas não vamos entrar muito nisso. E aí o Enter ele volta para outra tela principal. Programação, aqui eu por novamente. Minha programação é baseada na mão de obra. E o cálculo de custo, eu amarro aqui um centro de custo. Não lembro qual centro de custo que nós usamos. Era 48 alguma coisa. Onde foi isso aqui? Empresa 3.000, pode ser isso aqui, 4296. Vou gravar. Então, criamos um centro de trabalho. Então, o centro de trabalho é o local que eu executo uma atividade na minha produção. Vamos criar um roteiro de produção. Então, o roteiro de produção são por quais centros de trabalho essa matéria-prima ela passa até ser produzida. E o que eu executo em cada centro de trabalho? Então, como se cada caixinha dessa aqui fosse um centro de trabalho. Então, eu sou a fábrica de chocolate da Garoto. Então, nesse local aqui, eu faço o recheio do Serenata de Amor. Nesse aqui, eu coloco o recheio naquela casquinha. Nesse centro de trabalho, eu jogo uma camada de chocolate ao leite. Aqui eu faço a embalagem e aqui eu coloco dentro da caixinha. Aqui eu fecho, né? Aqui eu coloco dentro da caixinha. Então, o roteiro de produção seria isso, seria eu informar, para a produção deste produto, esse material vai passar por esse centro de trabalho. Eu vou na CA01. Eu crio um roteiro de produção sempre para o produto acabado. Então, para o meu produto acabado, aqui vocês vão informar o código do produto acabado de vocês. No centro 3000, a utilização desse meu roteiro de produção para produção e o status liberado. Vou clicar aqui em operações e vou começar a informar. Nesse centro de trabalho, o que eu faço? Neste centro de trabalho, o que eu executo nesse centro de trabalho? Então, aqui nós vamos informar o código do centro de trabalho que nós criamos, CTB alguma coisa. Também esqueci. Posso procurar através do Match Code.
Foi CTB e o nosso número. O meu aqui, a formatação dele tá pra... Aqui, ó, viu onde eu cliquei? Outra janela de pesquisa, tipo de centro de trabalho, que eu poderia procurar só todos os centros de trabalho para mão de obra. Ou então eu poderia, por nome do centro de trabalho, eu falei que era centro alguma coisa. Centro elétrica. Aqui, ó, centro elétrico. CTB é meu número. Vou descrever. Montagem. Então aqui eu teria todos os centros de trabalho. Vou gravar. Então eu estaria, se eu tenho um centro de trabalho sendo utilizado por 2 produtos diferentes, quando eu libero uma ordem para ser produzida, eu posso ter, eu tendo essa informação dentro do sistema, eu posso ter esse aviso dentro do sistema. Esse produto não pode ser produzido nesse momento porque o centro de trabalho está sendo utilizado para a produção de um outro produto. Tá? Então, a intenção de existir um roteiro de produção, para eu garantir que aquele centro de trabalho ele vai estar sendo utilizado para a produção do meu produto, quanto tempo eu executo, interface com o módulo de PM, porque um centro de trabalho não pode ser uma máquina. O módulo de PM é o planejamento da manutenção. Essa máquina não pode sofrer uma parada para uma manutenção preventiva, ela não pode quebrar e precisar de um conserto, de uma substituição. Então, essa criação do roteiro de produção é para eu garantir que todos aqueles locais que eu preciso para executar uma determinada atividade, produzir o meu produto, eles vão estar disponíveis quando eu criar a minha ordem de produção, ok? Vamos pro próximo. Agora nós vamos criar um processo de produção. Foi nessa última aula, todos prestaram bastante atenção. Vou na transação CO01. Material, eu sempre crio uma ordem de produção para o meu produto acabado. Então, informei o meu produto acabado. Para o centro de produção 3000, centro de planejamento 3000 e para tipo de ordem PP01. Não utilizem nenhuma diferente dessa, tá? PP01. Então, aqui o tipo de ordem poderia ser Vou dar o exemplo da Garoto. O tipo de ordem é produção de ovos de Páscoa ou produções de caixas de bombom. Produção para um cliente especial, tá? Então, é o documento que define para que serve aquela produção. Quando eu crio um tipo de documento, eu posso criar os campos obrigatórios que aparecem para preenchimento, são amarrados ao tipo de ordem, tá? Então, quando eu crio o tipo de documento, eu defino o que é obrigatório eu preencher conforme o meu processo, tá? Então, PP01. Quantidade que eu vou produzir uma unidade. Data fim, posso pôr a data de hoje. Ele vai ser produzido hoje, então a data de início, a data de hoje. Isso aqui foi um atalho que eu fiz, F4, F2, ele abre e seleciona a data do dia. Senão vocês podem escrever. Quando eu der o Enter, vai aparecer aqui no rodapé que ele está procurando, processando essas informações, transferência de roteiro, de lista técnica, programar a ordem. Então, o que ele fez nesse momento? Existe uma lista técnica válida? Existe um roteiro de produção válido? Por exemplo, se vocês não tivessem criado o roteiro, ele ia abrir um pop-up pedindo para você selecionar qual roteiro você vai fazer essa produção, tá? Se eu vir aqui na abinha dado mestre, o sistema encontrou o meu roteiro de produção e a lista técnica que nós criamos. Vou gravar. Quando eu gravar, vai gerar um número, tá determinando o custo, porque nós não amarramos centro de trabalho e centro de custo. Criou a minha ordem de produção. A ordem de produção foi criada.
Eu vou copiar aqui, anotem o número da ordem, vou precisar dessa ordem. Agora eu vou liberar essa ordem. Eu posso criar várias ordens de produção e liberar conforme a demanda, conforme a necessidade do cliente ou a prioridade da minha fábrica, tá? Então eu só posso produzir uma ordem que está liberada. Vou informar o número da ordem. Estou na transação CO02. Deixa eu pôr aqui, ó. Estou na transação CO02. Aqui ela está com status aberta. Quando eu clicar aqui nessa bandeirinha verde, status liberado. E gravar. Então a ordem está liberada, eu posso produzir. Vou na transação CO15, vou confirmar que essa ordem de produção. A quantidade que eu posso produzir. Então a CO15, vou informar aqui, ó, o número da minha ordem de produção. Então a CO15, ela pode ser utilizada nas empresas de duas maneiras. Conforme eu vou produzir, eu confirmo que eu vou produzir. Então, eu tenho uma ordem de produção para produzir 10 carros. Mas nesse momento eu só vou produzir 2. Então, eu confirmo a produção de 2 unidades. Uma confirmação parcial. Tem empresas que criam ordem de produção, eu gero meu processo de produção todo. Quando chega lá no final da minha linha de produção, eu produzo de acordo com o que os meus funcionários, eu confirmo, na verdade, de acordo com o que os meus funcionários produziram naquele dia. Tudo bem que todas as empresas, elas possuem um planejamento. Mas lembra o exemplo que eu dei lá dos funcionários que ficavam parando para ler jornal? Mais ou menos isso, tá? Ou então, assim, uma produção de um carro. Produzi o carro quando chegou no último centro de trabalho, que é o teste de freio e abertura lá do airbag, aqui não funcionou. Então, ele volta para a linha de produção para ser corrigido. Então, no planejamento do dia, eu tinha planejado ali para produzir 20 carros durante um dia. Só que na hora do teste, 2 carros não passaram. Então eu vou confirmar a produção só de 20. Ficou no modo energia aqui. Vou confirmar a produção de 20, só de 18, porque 2 carros não passaram no teste de freio e airbag. Tá? Então a confirmação ela pode ocorrer gradativamente, vou produzir só essa quantidade ou de acordo com o que foi produzido. No nosso caso, aqui eu vou pôr, foi uma confirmação final, que é minha ordem de 1. Vou dar baixo na reserva, eu mostrei essa funcionalidade aqui que o sistema reserva, não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas aqui vem o movimento de mercadoria e informo qual é a matéria-prima que eu estou dando baixa. Então, a matéria-prima que a produção deste produto acabado aqui vai consumir. Então, material, quantidade 1. Da onde que vai ser essa matéria-prima? Vai sair do meu centro 3000, do depósito 0001. Quando der um Enter, automaticamente o sistema vai definir aqui o tipo de movimento. Eu até expliquei tipo de movimento, para eu visualizar, até numa análise de relatório, essa entrada foi de uma compra, foi de uma produção, essa saída. Então, o tipo de movimento 261, ela é uma saída de mercadoria para atender uma ordem de produção. Então, quando eu puxar o relatório do material 1730, eu sei que uma unidade saiu para quê? Para atender uma ordem de produção. Ok? Eu vou gravar a ordem está confirmada. Vai aparecer uma mensagem, movimento de mercadoria 0, com erro 1. Como nós acabamos de criar essa matéria-prima, o estoque estava zerado. Então, com erro 1, significa que eu não dei baixa na matéria-prima, porque o estoque está zerado. Não tem problema, tá? Podem prosseguir.
A minha ordem, o meu carro foi produzido, tá? Eu registro a entrada desse material. Ih, tá errado aqui. Entrada do produto acabado. Porque aqui é uma outra configuração que a própria CO15 ela já faz essa entrada do produto acabado, quando é final. Aqui nós vamos fazer MB31, tá? MB31 é uma entrada de mercadoria para uma ordem. Então eu posso criar um tipo de movimento específico para essa entrada de mercadoria. Eu posso usar o standard 101, que é a entrada de mercadoria. Informo aqui o número da ordem. Então, enter. Está entrando em qual depósito? No depósito 0001. E confirmo. Aqui tem algumas transações de estoque. Vou selecionar uma aqui, MB5B. MB5. Deixa eu colocar aqui ó, o código do meu produto acabado. Uma unidade. Data de lançamento hoje. O tipo de movimento que nós informamos, 101. Ele gerou internamente esse documento aqui, que é o documento de material. Toda movimentação de mercadoria, o sistema gera um documento de material. Deixa eu acessar. Esse documento de material foi feito por esse usuário, dia 24, para entrando essa ordem aqui. Então é isso, gente. Então, assim, quem já fez dados mais materiais, quem tem ponto garantido, eu quero só que vocês façam um processo, não precisam fazer o dado mestre de novo. Quem não compareceu em nenhuma aula, então vão ter algumas perguntas sobre o que eu falei, o que é centro de trabalho, o que é o roteiro, qual a importância, nada muito cavernoso, ok? Então espero que todos consigam acessar o vídeo. Tá improvisado, tá? Eu tô gravando pelo iPhone, mas eu acho que ele abre no Media Player, ok? Até amanhã. Até amanhã? Não, até sexta.